Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de História e Geografia, referente ao dia 18 de setembro de 2020. Em História, nós vamos trabalhar com a tecnologia e o trabalho. E em Geografia, nós vamos fazer a correção que estava programada para segunda, durante a nossa live, e não deu tempo, tá? Então, por conta disso, eu fiz essa alteração no nosso cronograma, certo? Vamos lá, então. Página 190 de História. A tecnologia e o trabalho. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento das indústrias, muita coisa mudou. A população das cidades aumentou. Os novos produtos passaram a ser produzidos, comercializados e consumidos. O processo de industrialização modificou significativamente o modo de trabalho de diversas pessoas. E tanto no campo quanto na cidade se tornou comum a introdução de máquinas cada vez mais modernas para realizar as mais diversas atividades. Então, o campo, gente, nós precisamos produzir muito e com isso só a mão de obra já não era mais necessário. Ainda bem que nós temos toda a tecnologia necessária, né, para fazermos isso, certo? Aqui, olha, pessoas fazendo plantio de batatas manualmente, certo? O trator arando o solo e jogando as sementes. Olha a diferença, olha. Aqui nós temos várias pessoas, né, fazendo um trabalho pequeno, enquanto aqui nós temos uma pessoa dentro da máquina com a área bem maior. Olha, observem a capacidade, né, das máquinas nesse instante. Aqui nós temos fazendo pedido de comida em um restaurante para atendentes de balcão. Então aqui, olha só, como que o processo da pessoa atender de um em um é muito mais demorado, ó. Pedido de comida em uma máquina eletrônica. Então aqui, ó, já ficam os carros e vai entrando e saindo, certo? Então muito mais rápido, né? Não demorou muito e um novo movimento foi observado também nas indústrias, a automação. Com ela, máquinas substituíram o trabalho humano, o que fez com que trabalhadores fossem deslocados para o setor de prestação de serviços, certo? Então, com isso, por isso que nós falamos que é tão importante o estudo hoje em dia, né? Eu não sei se os pais de vocês têm o hábito de falar isso, né? Com estudos já é difícil, imagine sem. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito difícil mesmo, gente. Por isso, a importância de nós continuarmos estudando. Cada vez mais a tecnologia estará presente. E para fazer tudo isso, nós precisamos dominar a escrita, as contas, as tecnologias, né? E isso só vem a partir dos estudos, certo? Os avanços da tecnologia têm trazido grandes inovações, rapidez na produção, aumento na produtividade, produtos de qualidade, menos desperdício de material e maior flexibilidade. No campo, por exemplo, alguns tratores conseguem revolver a terra, semear, irrigar, colher e às vezes até transportar o produto, monitorados apenas por um motorista. Então, olha só, coisas que precisava de várias pessoas na fazenda, um motorista consegue fazer hoje em dia, certo? Isso provocou o que chamamos de êxodo rural. O que era o êxodo rural, gente? Nós já tínhamos estudado sobre isso, hein? Quando as pessoas deixam o campo e vão para a cidade, certo? Situação em que os trabalhadores rurais abandonam o campo para conseguir trabalho na cidade, certo? Então, por conta disso, olha aqui, a automação industrial, né? E não adianta vocês olharem essas máquinas grandes aqui, gente, geralmente elas são computadorizadas, as mais atuais elas são computadorizadas e precisam de bastante instrução para poder manuseá-las, certo? Em todos os locais, na verdade. Tudo isso daqui, gente, é monitorado por computadores, tá bom? Então é bem importante dominar essas áreas aqui. Toda essa tecnologia foi muito bem-vinda. Os impactos da modernização tecnológica já podem ser vistos em inúmeros setores. Por exemplo, alguns postos de trabalho estão sendo substituídos por softwares e máquinas que desenvolvem as mesmas funções dos trabalhadores.
ou seja, algumas profissões estão virando programas de computador e milhares de pessoas estão sendo dispensadas do seu trabalho, aumentando o desemprego. Então isso, gente, acaba acarretando também a desigualdade social, certo? Então cada vez mais a população mais pobre fica mais pobre por essas condições, né? Menos estudos, mais dificuldade aí, então tudo isso é importante, aumenta a competitividade no campo de trabalho também, e é muito importante que nós vejamos o estudo como fonte de emprego, como fonte de sucesso, né? Só através do estudo que nós conseguimos desenvolver isso. Tá? Com isso, novas profissões surgiram e fizeram com que as pessoas buscassem qualificação profissional, ou seja, as pessoas estão se dando conta da necessidade da qualificação profissional para serem aceitas no novo mercado de trabalho. O avanço tecnológico não para, evolui com muita rapidez, modifica muito as formas de trabalho e gera muitos benefícios para o modo de vida das pessoas, mas também acarreta alguns prejuízos. Então, como tudo na vida, né, tem o lado bom e o lado ruim, porque nós precisamos produzir, por exemplo, para muitas pessoas, há um consumo de muita coisa, então não dá para ficar naquele trabalho manual como nós tínhamos anteriormente. E o lado ruim é que essa automação está fazendo com que algumas pessoas percam os empregos, né? E se reinventando. Então nós não podemos ver tudo com negatividade. Por exemplo, essa quarentena nossa aqui, muitas pessoas ficaram desempregadas e arrumaram empregos em outras áreas, né? Então é importante nós pensarmos nessa possibilidade também que o ser humano tem de se readaptar. Nós não estamos conseguindo vir para a escola, mas estamos conseguindo estudar. É melhor na escola? Com certeza. Mas as tecnologias, por exemplo, estão nos ajudando nisso, não é mesmo? Número 1, preencha o quadro a seguir com os benefícios e os prejuízos que a tecnologia traz para o mundo do trabalho. Então aqui vocês vão colocar as coisas boas que a tecnologia trouxe para o mercado do trabalho e as coisas ruins que a tecnologia trouxe, certo? Número 2. Certamente você tem contato com o uso de tecnologia no seu dia a dia. Dê 2 exemplos. Então aqui, quais são os 2 exemplos? Por exemplo, eu mesma, agora eu uso muito o celular e o notebook. Então para mim aqui seria fácil essas respostas. A número 3. No Brasil, um grande exemplo de modernização tecnológica ocorreu no setor bancário. Observe as imagens que exemplificam uma agência bancária em diversas épocas. Então, antigamente nós tínhamos fila nos caixas, certo? Então a pessoa tinha que entrar lá dentro do caixa, do banco, para conseguir retirar dinheiro. Nossa, vou perder muito tempo nessa fila. Hoje em dia nós temos esses caixas, aqui alguns são instalados até mesmo em mercados e shoppings, né? Então não precisa nem ser na agência. E também temos a tecnologia dos smartphones, nós conseguimos fazer transferências até pelo celular, compras pelo celular, né? Então isso é algo que inovou muito para nós, né? Eu sou da época que sacava dinheiro lá dentro do caixa ainda, gente, lá dentro do banco ainda, certo? Então aqui é a página 194. Foram implantados inúmeros caixas eletrônicos, internet bank, aplicativos, ou seja, canais de atendimento. Com isso, foi impossível conter a redução do quadro de funcionários, ou seja, diminuir os funcionários bancários também. Para os funcionários do banco, essas mudanças foram boas ou ruins? Justifique. O que vocês acham a partir disso que nós comentamos? Então houve a diminuição, várias pessoas ficaram desempregadas. Isso foi bom ou ruim para os funcionários do banco? Você conhece outros trabalhos que passaram por essa mudança? Vocês se lembram de algum trabalho que com as mudanças tecnológicas já não existem mais ou que reduziu os empregados? Então aí vocês têm que analisar e dar o exemplo também. Sim, conheço. Tal coisa, o leiteiro, por exemplo, que nós comentamos em outras aulas, né? Que trabalhos ou profissões você acredita que jamais poderão ser substituídos por máquinas? Quais trabalhos vocês acham que jamais poderão ser substituídos por máquinas? Então aí vocês vão dar os exemplos de vocês, certo? A tecnologia, além de trazer mudanças no modo de vida, também traz impactos ambientais. Leia a reportagem a seguir que vai ficar para a nossa próxima videoaula, certo? Agora nós vamos lá para a geografia.
Leia a história em quadrinhos a seguir. Chico Bento, Tempos Modernos. O homem, quem diria, evoluiu muito da descoberta do fogo, da roda, até os dias de hoje, quando tem tudo na ponta do dedo. Controla a terra, o ar, a água. E está aprendendo até a dominar o mundo virtual. Sem telefone, ou qualquer outro meio de comunicação. Pior, imagine a vida sem fast food. Olha o fast food. Mas imagine como seria a vida hoje sem coisas simples, básicas, como um chuveiro com água quente, por exemplo, ou um elevador, sem um carro para nos locomovermos, numa cidade super habitada. Imagine um mundo sem computadores, olha só, tudo no papelzinho. Sem uma simples calculadora, resolvendo todas as continhas. Já pensou, gente? Eu tenho que corrigir as atividades de vocês, tudo sem calculadora para dar nota? Meu Deus do céu. Aqui, ó, difícil, não muito. Existe este lugar existe. E é tão gostoso. Agora responda. Segundo a história narrada nos quadrinhos, quais as vantagens de se viver na cidade? Aponte exemplos. Então, lá na cidade nós temos os transportes, os meios de transportes diversificados, né? A eletricidade, moradia bem legal e diversificada, né? Os meios de comunicação que nós temos, enfim, várias coisas. E aqui, gente, se vocês citaram outras coisas também, não tem problema, tá bom? Os quadrinhos também mostram alguns problemas existentes nas cidades. Com quais deles você acha mais difícil conviver? Este é uma resposta pessoal, né? Eu particularmente acredito que os mais difíceis seria a questão da poluição mesmo, tá? Que eu acho que as cidades grandes passam. Aqui nós não vemos tanto, né? Mas se pensarmos em cidades como São Paulo, por exemplo, é muito ruim a questão da poluição do ar lá, de rios, enfim, tudo isso. Você concorda com a opinião do Chico Bento? Justifique. Você acha que vida boa é só lá no campo? Ou não, que a cidade também tem seu lado bom? O que vocês acreditam? Ou então que vocês acham, por exemplo, que o campo não precisa do serviço de uma calculadora, por exemplo? De computadores? O que vocês acham a respeito disso? Vocês vão discutir, tá bom? É a opinião de vocês aqui. Releia a história em que Pedro visita uma usina de açúcar e responda: por que a produção de açúcar é uma atividade industrial, se ela é plantada lá na terra, né? Não é rural, por exemplo. Então aqui nós temos a produção de açúcar é uma atividade industrial porque transforma um elemento que é natural, ou seja, a cana, né? Que é a matéria-prima, e cria produtos para serem consumidos, como o açúcar e o álcool, por exemplo, tá bom? Para quem é distribuído o produto finalizado nas indústrias? Para mercados, lojas, shoppings, entre outros, certo? Aqui nós tínhamos o relato dos moradores, né? Que problemas os moradores do bairro Capela enfrentam há 18 anos? A poluição causada pela indústria, certo? Como esses problemas estão sendo tratados pela indústria? A empresa diz que cumpre as normas ambientais e que vem realizando melhorias. Então a empresa falou isso, né? Em sua opinião, o que os moradores desse bairro devem fazer? Aqui fica uma resposta pessoal, né? Um abaixo-assinado, procurar a prefeitura da cidade, procurar os órgãos públicos, né? Reunir os moradores e criar uma assembleia, enfim. Aí cada um de vocês colocaria a opinião de vocês, tá? Porque ela é uma questão pessoal também. E dessa forma, eu finalizo a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses assuntos, né? Bons para nós discutirmos na nossa próxima live. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!